Pessoal, então, segunda parte da nossa aula de hoje, tá? Opa, vamos aqui. Segunda parte da nossa aula de hoje, já para darmos sequência. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a minha telinha. A gente tinha parado na questão do parágrafo 1º do artigo 225. Por que ele é importante? Porque ele vai falar, ele vai traduzir um pouco de como vai funcionar a política de proteção ao meio ambiente, né, no Brasil. Então, ele vai trazer quais são as funções do poder público, né, essencialmente, e vai trazer isso de maneira constitucional. Então, isso é extremamente importante. Então, o primeiro grande ponto vai trabalhar com a questão do manejo ecológico, né? Então, toda a questão das espécies em extinção, de como vai se trabalhar a questão do ecossistema para preservação das espécies, seja da fauna, seja da flora. Então, isso tudo é função do poder público, né? Então, o poder público tem que trabalhar essa questão dos manejos, a definição de áreas que são áreas rurais, áreas agrícolas, ou a forma como isso vai acontecer. Então, tudo isso é parte da função da estrutura do poder público. Poder público aqui entendido em todas as suas esferas, e a gente vai entender as competências logo mais. Depois, a questão da preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético, né? E também da fiscalização das entidades que são dedicadas a isso, né? Então, a gente teve há pouquíssimo tempo a lei da biossegurança, por exemplo, que já fala na questão da utilização do patrimônio genético, e mais recentemente a lei da biodiversidade, que fala especificamente sobre o acesso a esse patrimônio genético, que foi a lei 13.123 de 2015. 13.123 de 2015. Por que é importante? A gente não vai conseguir se deter a ela, mas a gente tem que ao menos ter notícia de que isso existe, que essa proteção existe dentro da estrutura constitucional. Depois, a questão da definição das unidades da federação em espaços territoriais. Então, o que vai se pensar? E aqui que entram, por exemplo, as unidades de conservação. Vocês já devem ter falado, ter ouvido falar nisso, né? Através da imprensa, enfim. Então, a questão da definição dos espaços territoriais, ou seja, das unidades de conservação ou das unidades de proteção, elas vão ser pensadas de maneira constitucional, no seu sentido mais amplo, justamente para dizer que, uma vez definidas pelas unidades da federação quais são as suas áreas de proteção, a gente não volta atrás, não tem um retrocesso ambiental, como a gente diz. Ou seja, qualquer alteração que for feita em relação, a uma área territorial, protegida, nós vamos ter que fazer via lei. Por que isso, gente? Justamente para não comprometer a integridade dessa proteção. Então, simplesmente, eu vou lá e vou diminuir uma APP, eu vou diminuir uma área de reserva legal, como é a Amazônia, por exemplo. Então, eu não faço isso, eu faço o contrário. Eu posso ampliar, e aí pode ser via decreto, pode ser, né, feito de maneira mais, digamos assim, um procedimento mais fácil, mais diretamente com o executivo. Já nas unidades de conservação, não. Nas unidades de conservação, eu preciso efetivamente fazer isso através de lei, ou seja, através de um processo que é um pouco mais moroso e um pouco mais difícil, digamos assim, né, no sentido procedimental. Então, isso é fundamental para que a gente pense, para que a gente entenda como isso vai funcionar. O quarto grande ponto, o nosso quarto inciso, quando a gente toca sobre essa questão, ele está muito vinculado à questão da exigência legal do estudo de impacto ambiental prévio, tá? Por quê? Porque esse estudo ele não vai servir para toda e qualquer obra ou atividade que for ser pensada, mas somente para aquelas atividades que sejam causadoras de significativa degradação do meio ambiente, tá? Então, cuidem isso, gente. Cuidem isso, porque isso é extremamente importante. Por quê? Porque eu só vou ter a necessidade de estudo de impacto ambiental quando eu tiver
uma obra ou atividade que seja potencialmente causadora de significativa degradação. E aí sim eu vou ter a necessidade ou a exigência normativa de estudo de impacto ambiental. Vejam que esse estudo de impacto ambiental ele tem que ser publicizado. Então, isso é uma regra, inclusive constitucional, tá? Então, o que eu peço a vocês? Que tenham esse cuidado, porque essa é uma das questões mais importantes que mais costuma cair em prova. Olha lá, né? E não só por isso, para a gente entender por que a gente dá publicidade. Porque o direito ambiental, o direito à proteção ao meio ambiente, ele é um direito de todos. Então, todos, né, têm que ficar sabendo do que está acontecendo. Depois, a questão do controle sobre a produção, a comercialização e o emprego de técnicas e métodos de substâncias que podem pôr em risco a vida. De novo, a questão da qualidade de vida, né? E do foco também na saúde do homem. Então, tudo isso é função, esse controle que nós vamos fazer através, por exemplo, das agências estatais, na Anvisa, etc. Esse controle ele tem que ser pensado pela estrutura de Estado, o poder público tem que fazer isso. Mas, gente, no inciso 6º, a gente vai ter a questão da educação ambiental, isso vem de maneira constitucional previsto em todos os níveis de ensino. Então, não é só falar em direito ambiental, a gente tem que falar em direito ambiental e pensar em conscientização ambiental, tá? Então, isso é fundamental, ou seja, conscientização no sentido de preservação e defesa do meio ambiente. Depois, gente, o inciso 7º, ele vai falar sobre a questão da fauna e a flora, tá? O que ele vai trazer? Ele vai trazer constitucionalmente uma vedação a todas as práticas que coloquem em risco a função ecológica da fauna e a flora. Ou seja, ele vai tratar sobre a questão da extinção das espécies ou da submissão desses animais à crueldade, né? Que depois a gente sabe que vai ter repercussão na legislação, como, por exemplo, a própria lei dos crimes ambientais, que fala sobre a questão da crueldade com animais, ou mesmo a questão da própria fauna, tá? Então, aqui só para lembrar, né, uma colinha, que nem eu brinco, né, tratando de alguns exemplos, né? Então, falando ali algumas questões, e se a gente for olhar de baixo para cima, né, trazendo o exemplo, por exemplo, das rinhas de galo, né, ou de outras práticas que sejam pensadas em relação a essa ideia de não proteção, né? A questão do poder público em relação à questão da educação ambiental, que é importante dizer, indo de baixo para cima, né? Que é importante dizer que o particular ele também pode exigir judicialmente que se tenham essas ações junto ao poder público no sentido de conscientização ambiental, né? A questão do EIA-RIMA, então trazendo aqui nada, a questão do estudo, na verdade o EIA é o estudo de impacto ambiental, o RIMA é o relatório que vai existir disso, e a gente vai ver isso, aliás, é a parte em tutela preventiva, é a parte que a gente mais estuda, é a questão do estudo de impacto ambiental, a gente vai olhar a resolução do CONAMA, a gente vai entender casos de impacto ambiental, a gente vai entender como isso funciona dentro do procedimento administrativo, tá? Então, calmem, é mais para a gente ter uma notícia do ponto de vista constitucional. No parágrafo 2º, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma fala sobre a questão da exploração dos recursos minerais, dizendo que toda vez que um indivíduo, um particular ou mesmo o Estado explorar um recurso mineral, ele fica obrigado à recuperação desse mesmo recurso. Ou seja, ele tem que olhar para a solução técnica dada pelo órgão público competente e fazer a reparação. Depois, quando a gente for trabalhar princípios, a gente vai ver que existe uma necessidade, uma obrigatoriedade de aquele que utiliza o recurso também consiga repará-lo, né? Então, tanto do ponto de vista da compensação, quanto do ponto de vista de dar uma solução técnica efetiva para isso. E isso vem previsto constitucionalmente quando a gente fala em recursos minerais, tá? Depois, o parágrafo 3º, que é o outro plim-plim que a gente vai fazer, então, o inciso 4º
do parágrafo 1º e também o parágrafo 3º são dois momentos, né, da Constituição que a gente vai lá e vai sublinhar, a gente vai falar, ó, importante. Por quê? Porque o parágrafo 3º ele vai estabelecer a tripla responsabilização. Então, é ele que vai dizer, e a gente vai ver lá no nosso último ponto, na nossa última unidade, dentro da nossa disciplina, a gente vai falar em responsabilidade civil. Só que esse artigo, ele vai falar justamente da responsabilização penal, administrativa e civil. Por quê? Ai, até ficou, deu um bug aqui, não sei por que isso aqui, depois eu tiro. Que é a lei dos crimes ambientais aqui, ficou bagunçado. Por quê, gente? Porque ele vai dizer que todas as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, vejam, responsabilidade penal da pessoa jurídica, olha lá, né? Um dos casos bem conhecidos, bem emblemáticos, que é o da responsabilização penal da pessoa jurídica em relação às questões ambientais. Mas o que ele vai dizer? Ele vai dizer que dentro dessas três esferas, uma independe da outra. Isso quer dizer que o indivíduo ele deve responder nas três esferas. E mais, essa mesma legislação que vai dizer que a responsabilidade civil ela é objetiva, ela não vai depender de culpa. Basta o quê? O dano e o vínculo, o liame existente entre o dano e o resultado. Então, vejam, diferentemente do que a tradição da responsabilidade civil, e a gente vai ver isso também com mais vagar, mas já começamos a acender luzes aqui, diferentemente de como era lá, nós vamos ter aqui a necessidade de independer do elemento volitivo, da vontade, né? De se pensar em dolo ou culpa para fins de responsabilidade civil. Tá? Então, isso é fundamental que a gente faça um plim-plim acenda luzinhas. Olha lá o que a gente tem no parágrafo 4º. O parágrafo 4º vai nos falar sobre determinados biomas brasileiros, né, que são alcançados, que são levados ao patamar de patrimônio nacional. Então, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira, eles são para além de áreas protegidas, eles são considerados patrimônio nacional. E isso é importante porque, gente, isso é importante porque eles ganham um outro patamar, né? Eles entram em um outro patamar de eles ganham um outro patamar, né? Então eles são pensados como espaços territoriais especialmente protegidos pelo legislador, tá? E aí, a única coisa que a gente não pode confundir, tá? Eles são tidos como patrimônio nacional no sentido de preservação, tá? Eles são tidos no sentido de preservação e não no sentido, né? Não exatamente no sentido de deixa eu só ver. Tô vendo aqui se ficou bem o slide. Espera aí que o colega me deu um toque aqui para ver se funciona. Vamos ver. Pois é.
eu só ver se funciona aqui, gente, só para eu ver se não... Vou pegar um minuto aqui, só para ver se eu não estou fazendo alguma coisa errada. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Um minuto, tá? Só para ver se efetivamente está aparecendo os slides compartilhando. Essa é a minha preocupação. Espera aí. Vamos ver se tá. Aqui. Vou só olhar aqui, aproveitando, tá? É, foram os primeiros. Tá. Vamos lá, então. Deixa eu ver se está certo aqui. Desculpa, gente, a interrupção, tá? Só um minuto, foi só para conferir efetivamente se estava sendo compartilhado a tela. Engraçado que mesmo que eu bote ela aberta, ela não aparece aberta, mas tudo certo. Vamos lá. Vamos em frente. Então, então eles são alçados à estruturação de a estruturação de patrimônio nacional. O cuidado que a gente tem que ter é que o fato deles serem protegidos como patrimônio nacional não significa que eles são, não significa que eles são, não significa que eles são não significa que eles são. Deixa eu ver se tem outra forma de compartilhar, então. Deixa eu ver. Ah, talvez assim. Não significa que eles são bens da União, tá? Significa sim que eles são parte do patrimônio nacional como forma de proteção, tá? Então, patrimônio nacional significa uma espécie de tombamento, aspas, tá? Então, lembram que, inclusive, é uma das formas de proteção do meio ambiente se entender, né, e se proteger questões para além da questão da preservação dos recursos naturais, mas também proteger o patrimônio tido, né, como importante dentro da estrutura brasileira. Então, isso é importante para a gente entender. Não são dizer que são patrimônio nacional não significa dizer que são bens da União, bens em sentido estrito, mas sim que são biomas alçados a uma proteção como se patrimônio nacional fosse, tá? Então, isso é bastante importante para a gente gravar. Depois, gente, e isso é uma das questões mais importantes, aliás, eu vou trazer, quero trazer nessa disciplina um convidado para falar um pouquinho sobre a questão da demarcação de terras, tá? Que justamente tem a ver com essa questão das terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado, tá?
Então, o que eles vão falar? Eles vão dizer que as terras devolutas são aquelas que não são aplicadas ao uso público ou são inseridas no domínio privado, ou seja, são como se fossem aquelas terras que fossem devolvidas ao Estado, tá? Em razão que façam parte do Estado desde sempre, ou desde a origem dos nossos povos originários ou dos nossos povos indígenas. Tá? Então, essas são as tidas terras devolutas ou ainda as terras arrecadadas pelo Estado em algum tipo de ação judicial. Tá? E aí há uma indisponibilidade já imposta pela própria Constituição, no sentido de que essas terras não possam ser disponíveis, não seja possível afetar essas terras, né? Então, destinar essas terras para algum tipo, por exemplo, de utilização, seja pública ou seja privada, né? Então, as terras devolutas, elas têm essa característica no Brasil, né? Então, são terras públicas que não vão ter uma destinação específica pelo poder público e que não vão integrar o patrimônio de um particular, tá? Essas terras, elas são sim, elas são bens da União, né? E as que são necessárias à preservação ambiental, elas vão ser da União ou dos estados, conforme a própria legislação, tá? Então, esse é o movimento que nós vamos ter sobre a questão do domínio do Estado sobre essas chamadas terras devolutas, tá? E, por fim, já finalizando aqui a própria análise do artigo, a gente vai ter as chamadas usinas, a gente vai ter a chamada questão nuclear. Então, isso é bastante importante porque isso é bastante importante porque, vejam, gente, mesmo quando a gente fala sobre a questão nuclear do ponto de vista da responsabilização civil, vocês vão ver, e logo quando a gente trabalhar a questão da responsabilidade civil no meio ambiente, vocês vão ver que quando se trata de responsabilidade em razão de questões que envolvem a questão nuclear, há duas questões importantes. Primeiro, a responsabilização ela vai ser objetiva de plano, tá? Então ela vai independer de culpa de plano. Basta a existência do dano, tá? Basta a existência do dano. Então há uma responsabilização diferenciada, mais diferenciada ainda em relação à questão nuclear. E mais, gente, e não menos importante, por isso que eu sublinhei, a questão das usinas que operem com reatores nucleares, elas vão ter a sua localização definida em lei federal, ou seja, isso é uma questão de Estado. Estado aqui não no sentido de Estado membro, é uma questão de Estado no sentido de Estado brasileiro enquanto país. Porque, vejam, um dano nuclear é completamente diferente, a extensão de um dano nuclear é completamente diferente da extensão de um dano, por exemplo, de uma poluição de um lago, uma questão mais local, né? Então, não poderia ser diferente, por isso foi erigido também para dentro da Constituição Federal, para que a gente entendesse que, sem lei federal, nós não poderíamos instalar essas usinas nucleares. E aí, minha gente, olha lá, né? Nós vamos nos encaminhando para o final do nosso artigo. Olha que incrível, né? Onde é que a gente chega? E a gente chega numa disposição que foi trabalhada e incluída pela Emenda Constitucional 96 de 2017, ou seja, recentíssima, tratando sobre a questão já posta no inciso 7º, parágrafo 1º, que eu comentei com vocês, que já tratava sobre a questão da proibição da crueldade em relação aos animais.
Mas qual era o conflito constitucional que nós tínhamos aqui? E que ainda temos, né? Ainda tem ações judiciais nesse sentido. Pensando, de um lado, a questão da crueldade com relação aos animais, e, de outro lado, pensando a questão relacionada à questão cultural, a assegurar a liberdade do exercício cultural ou mesmo das práticas desportivas. Pode parecer incrível, talvez, a gente pensar nisso, mas a discussão era exatamente essa. Tá? Depois eu posso disponibilizar para vocês, ou vocês busquem também na internet, um vídeo falando sobre a questão da vaquejada. Inclusive, foi parte de uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma ADI, a ADI 4983, ajuizada, então, pelo Procurador-Geral da República em relação ao Estado do Ceará, por uma lei específica, uma lei estadual, que tratava e regulamentava a prática da vaquejada. Né? A prática da vaquejada é tida por alguns como uma prática cruel, né? Em razão de que ela faz com que o boi ele fique em um movimento de estresse, né? De extremo estresse, e isso é considerado uma crueldade. Foi reconhecido, então, pelo STF, foi julgado procedente, no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dessa legislação. Essa ADI, ela foi anterior à alteração constitucional, a emenda constitucional 96 de 2017, mas ela já nos sinaliza algumas coisas. Né? Ela já nos sinaliza que há uma medida, né, prevista, uma medida no sentido de medir, né, de equilíbrio, prevista e pensada aí pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se utilizem em práticas desportivas que sejam cruéis, né, ainda que sejam de que não se utilize práticas cruéis em práticas desportivas, mesmo que sejam manifestações culturais. No entanto, esse inciso ele diz assim: não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. Então, o que eles trouxeram na legislação? Eles disseram, olha, não, para aí, embora o STF tenha dito que foi uma prática cruel, tem que se sopesar em razão das questões culturais. Então, há uma divergência aí de entendimento e isso acaba indo para ser judicializado, e a gente sabe que tem muitas questões aí a serem postas, né? Se a gente for pensar, daqui a pouco até mesmo rinhas de galo vão ser consideradas como práticas culturais. Então, tem uma discussão bastante forte em relação a isso. Se quiserem, busquem lá. Eu vou buscar também um videozinho bem interessante sobre a vaquejada para... Vou buscar para vocês e mando lá. Tá bem? Gente, o último ponto da nossa aula. Sei que é um pouco extensa, tá? Às vezes eu divido em 2 blocos, mas não tem problema. Vamos lá. É fundamental. E aí, dentro da Constituição, a gente vai sair um pouco do artigo 225 e a gente vai ir e a gente vai passear, tá? Lá pelas competências constitucionais, que vocês devem ter visto, provavelmente, quando viram direito constitucional 1. Só que vocês não viram com o olhar do direito ambiental. Esse é o ponto. Então, aí é que a gente entra na conversa e que a gente vai ter que revisar essa questão das competências para a gente tentar pensar um pouquinho do ponto de vista constitucional. E olhem lá, minha gente, é fundamental que a gente entenda a questão das competências, porque delas vai decorrer também as competências procedimentais, ou seja, para fins de licenciamento ambiental, para fins de intervenção em ações judiciais, etc. Tá? Então, é fundamental que a gente tenha essa compreensão. Então, vamos retomar aqui algo que vocês já viram em constitucional, mas que, como eu disse, eu vou dar o olhar aqui, né? Eu vou pensar
dentro da questão ambiental. Primeiro, só para a gente lembrar, artigo 2º, os poderes são independentes, as suas funções devem ser desempenhadas de maneira harmônica, por isso que existem os freios e contrapesos, mas nós temos lá legislativo, executivo e judiciário, sabemos disso. Dentro dessa organização político-administrativa, a gente sabe também, lá pelo artigo 18, que a gente vai ter União, Estados, Distrito Federal e municípios, e que todos são autônomos, né? Em que pese eles formem aí a nossa federação, a nossa República Federativa, que é a organização de Estado. Muito bem. Esses artigos, eles vão trazer, primeiro, o artigo 21 e o artigo 23 da Constituição Federal, vão nos trazer o que a gente chama de competências executivas, ou seja, competências materiais, competências que vão se referir não a legislar, não a fazer leis, mas competências que vão se referir à execução, tá? A efetivamente como o Estado vai implementar políticas, como o Estado vai fazer o que precisa lá no parágrafo 1º que nós falamos, lembram? Como ele vai assegurar a efetividade do direito fundamental à proteção ambiental, tá? E nos artigos 22 e 24, ele vai trazer as competências legislativas, ou seja, as competências que são, no 24, concorrentes, ou ainda as competências legislativas que vão estar previstas lá no artigo 22. O que eu quero com isso, gente? Quero dizer para vocês que nós temos dois grandes blocos de competências aqui. Algumas que são de legislação e algumas que são de execução. Só para a gente não esquecer das funções. E mais, gente, elas vão ser complementares e a gente vai entender por quê, tá? E por fim, no artigo 30, a gente vai ter as competências dos municípios, onde a gente vai organizar isso de maneira a pensar nas competências mais locais, sejam elas executivas ou materiais ou legislativas, tá? Vamos lá. Lá no artigo 21, então vejam, o artigo 21 e o artigo 22, se vocês olharem pela própria Constituição, eles são artigos que vão tratar especificamente da esfera federal, ou seja, da União. As competências que são específicas da União, tá? Então, isso é fundamental para que a gente entenda, né, onde estamos pisando. Dentro delas, a gente vai ter a primeira competência tida no inciso 19, que vai dizer: compete à União instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e de definir os critérios de outorga de seus direitos de uso. Vejam, gente, a questão das águas. A questão das águas. Avisando o pessoal aqui, tá?
a questão das águas, ela é fundamental de ser pensada, ela é fundamental de ser pensada. Desculpa, gente. A questão das águas, ela é fundamental de ser pensada na estrutura federativa da União. Por quê? Porque o recurso hídrico, e isso a gente tem que ter noção, gente, o recurso hídrico, ele não pode ser pensado de maneira unificada, ele não pode ser pensado de maneira localizada, né? Então, quando a gente pensa na extensão de um rio, por exemplo, um rio ele pode perpassar, e normalmente perpassa, uma série de estados dentro da federação. Então, por isso que essa outorga ao direito e ao uso das águas, ela é fundamental que seja via União. Da mesma forma, em contrapartida, a competência privativa, ou seja, indelegável, não vai para ninguém, né? Em relação à legislação sobre as águas, também é feita pela União, tá? Então, é fundamental que a gente tenha isso em mente, tá? E aí a gente tem a nossa lei de recursos hídricos, tá? Então, só para dar notícia para vocês também, até para vocês entenderem, que é a Lei 9.433 de 97, que vai estabelecer essa política nacional de recursos hídricos. Ou seja, ela vai estabelecer, então, repetindo, Lei 9.433 de 97, ela vai estabelecer que política nós vamos utilizar para os recursos hídricos. E olha o plim-plim que a gente tem que fazer aqui, que é super importante, gente. É até fundamental a gente pensar nisso, tá? Porque a questão das águas, ela envolve a questão de limitação de recurso. A gente falou isso há pouco tempo, né? Ela é um recurso natural finito, limitado. Então, a gente não pode pensar, a gente não pode pensar a gente não pode pensar na questão da disponibilização do recurso hídrico sem pensar na questão de escassez. Então, olha o ponto que a gente está lá, né? A gente tem a questão da água, mas a gente tem a questão da escassez. Então, é justamente por ser um recurso limitado que tem que ser pensado enquanto Estado, enquanto país, e não de maneira local, né? Além das questões relacionadas à poluição. Então, são esses dois grandes fatores. E aí também compete privativamente, ou seja, de modo indelegável, a União legislar sobre energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, ou seja, tudo aquilo que transborda as fronteiras, né? Que não tem como a gente colocar localmente né, em relação à questão dos estados. No entanto, né, em matérias específicas, ou seja, em questões específicas de cada um desses estados, pelo parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, é possível, então, que nós tenhamos esta, 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 este encaminhamento, né, através dos estados via lei complementar, ou seja, a lei complementar ela pode vir a autorizar, né, que os estados legislem sobre questões específicas, ou seja, questões que sejam muito relacionadas àquele território, aquele estado. E aí sim se pode, então, fazer com que a União determine que essa competência
naquela matéria específica, e não toda a competência, porque ela é indelegável, mas naquela matéria específica ela seja direcionada aos demais. Depois, gente, também a competência da União, e aqui a gente segue nas atividades relacionadas à execução, então previstas lá no artigo 21, né? Então, competência material aqui da União, a exploração, então aqui é o inciso 23 do artigo 21, voltamos para ele, é que ali eu tinha feito a comparação entre a questão das águas, só para a gente não esquecer. Vamos lá. Nesse inciso 23, a gente vai falar sobre a exploração dos serviços e instalações nucleares. Há pouco eu falei sobre isso, tá? E aí, o que ele faz? Lá no artigo 225, ele diz que as instalações das usinas nucleares só podem ser feitas através de lei federal. E mais, ele coloca que a exploração desses serviços, dessas instalações nucleares, tem que ser feitas exclusivamente via União. E, de novo, né, gente, não vou repetir o que já disse, mas em razão da peculiaridade, né, da questão nuclear. Então, isso tem uma proporção muito maior, quiçá uma proporção até mundial, dependendo da estrutura que a gente for pensar. E o que é interessante, ó, até sublinhei aqui, ó, a própria legislação já estabelece que a responsabilidade civil por danos nucleares ela vai independer da existência de culpa. Então, o que se faz com isso? Já sinaliza, ó, tá? Que a exploração desses serviços ela tem que ser feita através da União, ela tem que ser para fins pacíficos e aprovada pelo Congresso Nacional, e ela tem um regime, né? Ela estabelece os regimes de permissão em razão dessa exploração. E ela ainda sedimenta constitucionalmente que essa responsabilização é independentemente de culpa. Tá? Então, só para a gente já sinalizar isso aí, lembrar. E aí, em relação à legislação, o que vai aparecer lá? Né? É privativo da União legislar sobre águas, energia, etc., que já falamos, mas também é privativo da União legislar sobre a questão agrária, por exemplo. Lembram que eu disse para vocês que lá no artigo 225, quando estabelecem um manejo ecológico como atribuição do poder público, está aqui, né? Porque a questão do regime agrário e da definição das áreas para a agricultura, elas também passam pela legislação da União, né? Ou seja, pela legislação e na esfera federal. Então, isso é extremamente importante para a gente entender. Da mesma forma, as questões que tratem sobre desapropriação. Lembram que eu disse para vocês que o meio ambiente não são só os recursos naturais, mas são também a estrutura e a regulação dos espaços urbanos. Então, quando eu falo em desapropriação, em uso correto e em função social da propriedade, eu falo em espaços urbanos, eu falo em espaços rurais, quando eu trago a questão agrária, e eu digo quem compete é a União. Mas, né, gente, a questão dos recursos minerais, né, a extração de recursos minerais também tem competência legislativa da União. A questão das populações indígenas, uma temática que está extremamente em alta, né, e que se tudo der certo eu vou conseguir que a gente traga alguém para falar sobre demarcação, nem que seja numa hora a mais ou num dia extra que a gente faça aqui em aula, porque eu acho fundamental a gente entender um pouquinho dessa discussão que está no STF e que tem tudo a ver com a questão dos povos originários e das populações indígenas. E nós sabemos que, via de regra, e já fica o plim-plim aqui, né, a questão das populações indígenas, elas têm, além de elas serem competência privativa de legislação federal, elas também têm a competência do ponto de vista jurídico, do ponto de vista judicial, em relação à esfera federal. Tá? Então, só para a gente já sinalizando e já ir fazendo esses encontros aqui mentalmente. Por fim, a atividade nuclear, conforme eu disse.
Depois, gente, a gente vai entrar nas competências, como eu disse, das competências comuns, ou seja, das competências materiais comuns, ou seja, que não são só da União, né, mas que também podem envolver estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, que todos podem fazer. Por isso, são competências materiais, executivas, mas são competências comuns. E aqui é que entra, olha lá, né? A questão da proteção dos documentos, obras e outros bens de valor histórico. Lembram lá que também é meio ambiente, patrimônio cultural, falei isso para vocês. E cada uma dessas esferas da federação vai fazer essa proteção, né? Ou seja, vai entender dentro do seu espaço territorial qual é o patrimônio cultural, artístico ou histórico que é importante, né? Então, é dentro desse movimento que se entrega, então, para todas as unidades da federação essa competência. A proteção ao meio ambiente em relação à poluição, que é, e eu disse isso no início da aula, da outra gravação, dizendo para vocês que a poluição ela é uma das principais questões que a gente enfrenta em relação a danos ambientais. A questão da preservação das florestas, fauna e flora, né? Por quê? Porque a gente também tem características diferenciadas. E aí, gente, aqui eu quero que vocês acendam a luzinha, tá? Isso é super importante, porque só avisar a colega aqui. Então, é fundamental que a gente entenda isso, e por isso que eu peço que acendam a luzinha, porque no parágrafo único ele vai dizer o seguinte: leis complementares fixarão normas para cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nacional. O que ele está dizendo aqui? Né? Ele está dizendo que a fixação dessas normas de cooperação entre um e outro vai vai ser feita através de leis complementares. No nosso caso, no caso do direito ambiental, existe a Lei Complementar 140 de 2011, que é justamente a legislação que vai nos interessar aqui, tá? A gente vai ver ela quando a gente trabalhar a tutela preventiva, mas o que eu quero que vocês já gravem é, olha lá, presta atenção, tá? Via de regra, aquele que vai licenciar, ou seja, aquele órgão que licenciar é quem vai fiscalizar, ou seja, que vai verificar se está havendo cumprimento das normas para fins de evitar o dano ambiental. E por que ela se torna uma competência executiva comum? Porque eu vou ter a possibilidade de licenciamento ambiental em todas as esferas, seja na União, seja nos estados, seja no Distrito Federal ou nos municípios. Isso vai depender do interesse e vai depender da formatação trazida pela Lei Complementar 140, tá? Então, a gente vai ver também a questão da autuação, quem faz a autuação na fiscalização administrativa, quem é responsável por essa estruturação. Então, isso é bastante importante, tá? Depois, gente, a gente vai ter as competências concorrentes para fins de legislação. Essas competências concorrentes, elas significam que todos esses, né, essas unidades da federação poderão legislar de maneira concorrente, ou seja, poderão fazer isso de maneira que a União faça, está aqui, as suas normas gerais, ou seja, estabeleça normas gerais sobre floresta, caça, pesca, fauna, etc. Cuidado, nunca sobre água, porque água é só a União tá lá. Sobre a proteção do patrimônio histórico e sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente, que nós já temos lá e já vimos um pouquinho disso na Política Nacional do Meio Ambiente. Então, normas gerais à União
e depois os estados, municípios, os estados, desculpa, e o Distrito Federal, municípios não, já vamos falar dos municípios, vão suplementar de acordo com as suas peculiaridades. Então, aqui eu tenho um procedimento um pouco diferente para um tombamento em relação a um determinado imóvel que é patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. Aqui eu tenho uma legislação, ou necessito de uma legislação específica, porque nós temos, por exemplo, a caça às capivaras no Rio Grande do Sul, tá? Que não é permitido. Então, aqui eu tenho... Então, são questões locais que têm que ser pensadas, né? Então, normas gerais pela União e estados pensam as suas normas de maneira supletiva, tá? Isso é permitido? Sim, isso é permitido. Isso é constitucionalmente permitido, não tem problema nenhum, tá? E, por fim, as competências dos municípios, tá? Então, os municípios, na verdade, o artigo 30 contempla tanto as competências materiais e executivas, quanto as competências legislativas. E o único ponto, a única ressalva que a gente faz aqui é que a jurisprudência do STF, nos últimos anos, vem sedimentando a questão da competência da legislação para legislar em relação aos municípios, em razão de questões de interesse local, nos limites do seu interesse local, tá? E isso é extremamente importante, porque esse regramento ele tem que ser harmônico com os demais entes federados, tá? Então, isso já veio no informativo 776 e 870 do STF. Então, isso quer dizer o quê? O interesse tem que ser local, tá? Mas quando ele legisla sempre de maneira suplementar à legislação federal e à legislação estadual. O que eu quero dizer com isso? Ele legisla em relação às especificidades locais, ele não pode alterar ou ele não pode inovar em relação à legislação federal e à legislação estadual. Tá? Então, esse tem sido um dos cuidados em relação aos municípios. Por quê? Porque senão daqui a pouco a gente perde o controle, por exemplo, das formas como se protege ou como se regulamenta unidades de conservação, etc. Então, esses limites eles têm que estar bem sedimentados, tá? Gente, o que é importante? Cuidem, tá? Eu só vou disponibilizar o próximo questionário quando nós tivermos a próxima aula, onde nós vamos falar sobre princípios, tá? E aí eu explico por quê. Por quê? Porque na próxima aula nós vamos conseguir desenrolar todos esses princípios aqui que vocês estão vendo. Então, do 1 ao 11 são os principais princípios que nós vamos ter dentro da matéria de direito ambiental, e por isso eu preciso que primeiro vocês trabalhem eles para depois trabalharem o questionário 2, tá? E aí, na aula que vem também, eu vou explicar para vocês o trabalho que nós vamos fazer na unidade 2 e que será enviado por todos vocês. Não se preocupem, nós temos tempo para isso, tá? Estamos dentro do tempo, está tudo planejado, organizado, tá? Se conseguirem fazer a leitura do material que eu deixei do professor Paulo Bessa, excelente, tá? Peço que façam, que isso já facilita bastante a nossa vida, tá bom? Um beijo, muito boa noite. Vou baixar o vídeo, vou disponibilizá-lo em seguida aqui para todos.